prezados irmãos e irmãs, família apostólica, povo de Deus, povo do último profeta. Nesta oportunidade, eu tenho a grata satisfação de apresentar a todos os senhores a minha saudação. Faço isso com o desejo de que sejamos felizes e abençoados. Rogo as bênçãos da nossa Mãe Maria Santíssima em nosso favor, do nosso lar, da nossa família, da nossa missão, do nosso ministério. E desejo que as bênçãos preciosas do nosso querido Santo Mamaldo estejam presentes em nossas vidas. Também quero elevar esses cumprimentos aos nossos irmãos internautas, nossos irmãos ouvintes do programa Hora Milagrosa, e se há em nosso meio visitante. Irmãos, sejam todos bem-vindos, que os anjos dos céus abençoem grandemente a todos nós, que sintam a vontade, e passaremos aqui momentos de nossas vidas dedicados nosso tempo em louvor e glorificação ao Reino dos Céus. Hoje uma reunião de oração voltada ao Espírito Santo de Deus, nosso Pai, onde a nossa oração ela tem um valor muito importante para que nós possamos orar, buscar diante de Deus, nosso Pai, as bênçãos para o nosso viver, para o nosso lar, e orar em favor de tantos quantos sofrem e choram nesse mundo, sem doutrina, sem disciplina e sem o amparo do Reino Celestial. Assim sendo motivo de alegria e satisfação, nós podemos louvar e glorificar o Reino dos Céus e olhar o mundo em que as coisas vêm se acontecendo. E nós aqui dentro da Igreja Apostólica somos guardados, protegidos, amparados, e todo instante da nossa vida nós cremos e confiamos que o poder do Pai está sobre nós. Assim sendo, por gentileza, eu convido os senhores que estão sentados, possam ficar em pé. Iremos cantar o hino nocionário de número 1, Igreja Forte. Vamos orar? Soberano Deus, nosso bondoso e onipotente Pai Celestial, graças te damos, Senhor Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, dono de nossas vidas. É motivo de alegria e satisfação aqui, Pai, nós comparecermos na Tua casa, onde nosso coração está aberto. O nosso desejo, Pai, é alimentar o nosso espírito e fortalecer nossa fé, enriquecer o nosso viver, dando-nos prova do nosso querer, da nossa adoração, da nossa dedicação, do nosso amor e a nossa obediência. Em crer e confiar, Pai, do Senhor ter nos criado a imagem e semelhança, nos deu o céu e a terra, as belezas, as maravilhas, e junto veio as restrições, para que o verdadeiro Filho do Senhor, Pai, pudesse de coração obedecer e praticar a tua doutrina, a sua disciplina. São atos que edifica, qualifica, purifica a nossa vida e nos ajuda a nós um dia ganhar a glória celestial, que é o reino dos céus. Pai Santo, Deus de amor, Deus de alegria, Deus de bondade, Deus de felicidade. É motivo de satisfação, Pai, nós honrarmos o teu santíssimo nome e dizer para o Senhor a alegria que nós temos de comparecer na tua casa, onde aqui nós iremos passar por momentos felizes, ouvindo as mensagens cantadas, as mensagens faladas. Essas duas têm um poder de trazer para nós o alimento espiritual, que nos fortalece, nos enriquece da vida e nos ajuda a nós melhor entender aquilo que ora o Senhor tem para nos conceder por intermédio desses ensinos que vêm do Reino dos Céus.
É motivo de gratidão louvar e glorificar o Senhor Divino Mestre Jesus Cristo pelo ato de bondade, de amor e carinho ao qual o Senhor tem concedido para cada um de nós. A Senhora Nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, nosso abraço, nosso amor, a nossa dedicação por tudo que a Senhora fez e continua fazendo em nosso favor. A Senhora bendita e Santa Borrosa, nosso Santo Espírito Consolador, que tem nos consolado, tem nos confortado, tem nos dado vida e tem esperado cada um de nós. Um pouquinho do nosso amor, um pouquinho da nossa gratidão, um pouquinho da nossa recompensa. Bondoso e valente coração, querido e santo Mamaldo, entrego cada um de nossos irmãos em suas santas mãos e rogo as suas bênçãos em favor de tantos quanto aqui se faz presente. Peço, Senhor, as tuas bênçãos em nosso favor, em favor daqueles que não puderam vir, nossos irmãos ouvintes do programa Hora Milagrosa, nossos irmãos internautas, e se há em nosso meio visitante, querido irmão, abençoe todos, para que todos nós sentimos aquele amor, aquele carinho que o Senhor sempre teve para conceder a cada um de nós. Abençoe o trabalho desde a porta da igreja até aqui no púlpito, que as mensagens cantadas, as mensagens faladas, são elas que vai trazer para nós aquele que, ora, Deus nosso Pai tem para nos conceder e espera cada um de nós. Assim sendo, querido irmão, eu declaro essa reunião iniciada para a honra e glória do teu santíssimo adorado nome, hoje e sempre. Amém. Cantaremos o nosso hinário, o hino de número 82, o Espírito Santo de Deus.
desventura, em amargura e em terror. Senhor, quem eu sair para seguir esse caminho, não quero voltar atrás, peço ilumines o meu caminho.
Prezados amigos e irmãos, temos alguns minutos onde nós iremos meditar na mensagem contida nesse boletim, que tem como título da mensagem O Poder da Oração em União. Amigos e irmãos, nós meditamos nas mensagens e procuramos que elas façam morada em nossas vidas e que nós sejamos ricamente obedientes no sentido de melhor servir a Deus nosso Pai. Assim nós colocamos em prática, tudo vai bem. Nosso querido Santo Maldo, ao seu tempo físico, ele muito lutou com o objetivo que nós pudéssemos praticar os trabalhos da igreja, e um deles é viver a união. Assim sendo, a oração união também ela tem uma força maior. A oração vai alcançar muitas almas, ao qual tantos precisam e depende das bênçãos de Deus nosso Pai. E nós oramos em conjunto, nós iremos pedir para nós e para tantos quantos também estão lá clamando por socorro, situações delicadas e precisa de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Nossa Mãe Maria Santíssima, do Santo Irmão Maldo e de todo o poder celestial, para que esse Santo dos céus possa o ajudar. A oração é uma das maiores dádivas que Deus concedeu ao ser humano. É por meio dela que nos aproximamos do Criador. Abrimos o coração, estabelecemos comunhão com Ele. Orar é falar com Deus e com seus santos, mas também é ouvir suas vozes em nosso íntimo, recebendo direção, consolo e força. É o momento em que expressamos nossos sentimentos, pedidos, agradecimentos, louvores e adoração, recebendo de Deus e o Senhor de nossas vidas. O apóstolo São Paulo é um dos maiores exemplos de perseverança na oração. Ele nos ensinou que devemos orar em todo o tempo, sem cessar, tanto nos momentos de alegria quanto nas horas de tribulação. Sua vida é marcada por uma profunda experiência espiritual. Antes perseguidor dos cristãos, Saulo, cidadão romano e judeu, teve sua vida transformada ao encontrar Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. Envolto por uma grande luz, ficou temporariamente cego, mas recuperou a visão após 3 dias, quando Ananias, servo do Senhor, orou por ele e o batizou. A partir desse momento, tornou-se Paulo, o apóstolo fervoroso, fiel, seguidor de Cristo e incansável anunciador do Evangelho. Irmãos, a mudança, ela surge quando nós colocamos a humildade, a paciência, em forma de um arrependimento muitas vezes. Nós lembramos que Saulo era perseguidor de Cristo, então naquele momento Cristo orou para ele, quer dizer, por que me persegue? Então, irmãos, naquele momento, ele teve no seu interior a decisão dele não perseguir, não atrapalhar a obra, mas ele seguir. Foi um dos grandes discípulos de Cristo. Nos deixou muitas lições de vida, de amor, de humildade, de paciência, nos ensinando a nós a viver conforme agrada a Cristo. Ele passou a caminhar junto com Cristo. E antes que ele pudesse acusar a Cristo, depois ele foi acompanhar Cristo, a favor de Cristo, dos cristãos, e ajudou e continua nos ajudando. Suas cartas direcionadas aos discípulos, os seus ensinamentos deixados na Sagrada Escritura, nos traz para nós riqueza, para que nós possamos nos abastecer do amor desse discípulo de Cristo e colocar em prática a vida que nós precisamos proceder na face da terra. Desde então, o apóstolo São Paulo viveu em constante diálogo com Deus, sustentado pela oração e pela fé, nos ensinando que a oração é um relacionamento pessoal com Deus.
ele iniciava suas súplicas dizendo: meu Deus, demonstrando intimidade e confiança. Em suas cartas, o apóstolo São Paulo afirma que Deus é testemunho do seu espírito e da constância das suas orações. Ele nos convida a viver esta mesma realidade ao afirmar: orar sem cessar. Então veja que o apóstolo São Paulo nos convida, nos chama para nós, nessa união de amor, nessa união de propósito, de uma só fé, de uma só dedicação, de um só viver que agrada a Deus nosso Pai. Então ele mesmo nos convida para que nós possamos orar sem cessar. Ele também fala orar e vigiar, porque o inimigo luta constantemente querendo uma oportunidade de poder, no contrapasso, pegar aquele que ora agrada a Deus nosso Pai. Então a vigilância, ela precisa ser praticada diurnamente, constantemente em nossa vida. Muitas das vezes nós oramos pedindo a Santa Vó, pedindo o Santo Imamaldo, mas ao vacilo, descuido, não vigiamos. Aí a falta da vigilância faz que muitas situações surjam em nossa vida, no lar, na família, no trabalho, nos estudos, porque faltou essa resistência daquela oportunidade de surgir na nossa vida e no momento da oração. Santo Imamaldo, me livre dessa situação, mas nós precisamos fazer o nosso esforço. O nosso bondoso Deus Pai nos fala: faça a sua parte que da minha ajudarei. Não podemos orar e cruzar os braços. Santo Imamaldo toma conta, Santa Vó Rosa toma conta, Jesus toma conta, Maria Santíssima. Não, irmãos. É nós que precisamos agir em nos vigiar para que tudo possa correr bem em nossa vida. Então, situações delicadas que têm surgido, muitas das vezes é o nosso descuido. De nós podermos entregar tudo na mão do Santo Imamaldo. Ele que é responsável pelo começo, meio e fim. Ele tem muito amor por nós, mas ele depende da nossa ajuda. Onde ele fala: eu tenho muito para dar, mas muitos não sabem pedir. É a falta da obediência. Ele está pronto para nos ajudar. Ele quer nos socorrer. Ele disse: a minha felicidade e a alegria do meu povo. Então ele pede para nós, constantemente, essa observância na nossa vida. De nós procurarmos a cada dia ter um zelo em nossa vida e o nosso agir, nós vigiarmos para que tudo possa correr bem, conforme ele precisa e tem nos preparado. Ele não disse: a igreja está preparada? Ele nos preparou. Agora nós precisamos dar sequência a essa obra. Com essa preparação, nós mostrarmos com nossos atos, nossas boas obras, o nosso viver, o nosso proceder, que nós fomos instruídos, somos instruídos pelo poder dos céus, com as bênçãos, com a proteção, com os ensinamentos que esses santos disponibilizaram a nos dar de presente. Assim sendo, é motivo de nós orarmos sem cessar constantemente. Não com fanatismo, sair na rua orando, qualquer lugar orar, não. Nós temos o momento certo da nossa oração e nossos clamores, muitas vezes, no silêncio. As Escrituras nos asseguram que temos um grande intercessor, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Em Hebreus está registrado: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É por meio de Cristo que nossas orações são aceitas por Ele e intercede por nós diante de Deus. Em nossa Igreja Apostólica, reconhecemos também a intercessão da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Santo Imamaldo, profeta do Senhor. Santos formados por Jesus, cumprindo sua promessa, para nos proteger, amparar e abençoar. Eles são instrumentos de Deus que fortalecem a nossa fé e apresentam nossas súplicas diante do trono divino. Sim, o Santo Imamaldo tem nos ouvido e tem nos atendido, tem levado a nossa súplica até o trono de Deus nosso Pai, para que do alto dos céus venha aquilo que nós precisamos: saúde, paz, alegria, felicidade, união
na igreja, no lar, na família, no trabalho, na viagem, no passeio, onde nós estivermos. Então, o Santo Imaldo tem dele que ele recebeu de Jesus, para que pudesse ele nos ajudar, porque Deus sempre precisou de um santo na face da terra para que pudesse falar com Deus. E Deus ouvir aquele teu servo, aquele teu discípulo e trazer para aqueles outros a riqueza dos céus. Então, o Santo Imaldo sempre fez isso. Foi até o Pai, falou com o Pai e trouxe para nós a resposta das nossas orações e das nossas necessidades. Conforme a nossa fé, apresentada a nossa súplica diante de Deus. Que é fé, irmãos? É o firme fundamento de tudo aquilo que nós não vemos, mas a certeza daquilo que nós esperamos. Mas Jesus fala para nós, a fé sem obra é morta, é nula, é inválida. E quais são nossas obras? Qual o nosso viver? Qual o nosso proceder? Que obras nós temos para mostrar o Santo Imaldo? Que obras nós temos para mostrar ao nosso semelhante que nós somos um povo de Deus? Qual o nosso viver diante da sociedade? Qual o nosso viver diante das pessoas que ali está em nossa volta? Então essas obras precisam ser obras verdadeiras, obras que vai edificar, que vai sustentar o que nós somos, apostólicos, servos de Deus. Então, irmão, diante dessas obras unidas à fé, nós temos o resultado dos céus. E às vezes clamando não somos atendidos. Estamos em dívida de amor. E precisamos nós entender a vontade de Deus, a nossa doutrina, a nossa disciplina. E sentir o amor de Deus por intermédio da nossa obediência, da nossa dedicação, do nosso amor, como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Para que nossa fé tenha um valor diante das nossas obras e nossas meditações sejam alcançadas e a resposta vem do alto dos céus. O apóstolo São Paulo, em Tessalonicenses, nos lembra ainda da importância da oração comunitária. Ele pede, irmãos, orar por nós, mostrando que a oração compartilhada é fonte de amparo e vitória. A oração não é apenas individual, mas também coletiva, sustentando os irmãos em tempos difíceis. Quantos já foram fortalecidos pela súplica da igreja? Por isso, o apóstolo São Paulo exorta, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oramos pedindo a todos os santos da glória celestial que nos ajude nossos irmãos, ampara, guarda, fortalece, dê vida, dê saúde, dê paz, dê felicidade. E assim sejamos bem-sucedidos no sentido de nós termos união e orarmos em conjunto. A oração verdadeira deve estar em conformidade com a vontade de Deus. Não é um ato de exigência, mas de entrega. É importante compreender que Deus responde às orações no seu tempo e segundo sua justiça. Muitas vezes, Ele prova a nossa fé, paciência e perseverança. Por isso, ao orar devemos cultivar fé, humildade, paciência e resolução. A oração sincera transforma o coração, purifica a alma e molda o caráter, aproximando-nos cada vez mais do Criador. Então, diante das nossas oportunidades de orar, precisamos entender que nós não iremos exigir de Deus nem do Santo Imaldo. Imaldo, me ajuda, eu pedi ao senhor não me ajudou. Não. Irmão Aldo, estou aqui na sua presença, peço ao senhor que o senhor me ajude. Às vezes eu não estou merecendo, mas use da misericórdia, me socorre, ampara minha família, meu filho naquela situação que está, irmão Aldo, me ajude. Então, irmãos, é preciso que nós colocamos em prática a humildade, a paciência, a perseverança e sabemos pedir ao Santo Irmão Aldo. Não exigir, porque o irmão Aldo não tem obrigação nenhuma. Ele tem a permissão de Deus de nos socorrer, de nos moldar
para que nós possamos, a cada dia da nossa vida, nos aperfeiçoar e alcançar a estatura de Cristo. Ele está pronto para nos socorrer 24 horas por dia. Mas assim, colocamos em prática o amor desse santo dos céus. E façamos para que nós possamos merecer. As reuniões de oração na Igreja Apostólica são momentos preciosos em que os filhos de Deus se reúnem para clamar juntos, unir forças espirituais e fortalecer uns aos outros. Jesus afirmou: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Quando a igreja ora unida, os clamores se tornam mais fortes e o Espírito Santo age poderosamente. É na oração coletiva que experimentamos a verdadeira comunhão dos santos, sustentando uns aos outros em fé e esperança. Olha que bonito, irmãos, olha que importante para nós. Nós orarmos em conjunto, porque Jesus diz: onde tiver 1, 2, 3 em meu nome, eu estarei lá. E onde alguns reúnem para maltratar alguém, para falar de alguém, será que Jesus está junto? Então, irmãos, precisamos nós ter uma mudança na nossa vida. Quando chegar alguém para reunir, maltratar alguém, falar de alguém, olha lá, viu como é que está aquela situação lá? E começa aquele grupinho, fazer aquela comédia, aquela situação de maltratar o nosso irmão, a nossa irmã, mas às vezes uma pessoa lá na rua também. É preciso nós entendermos que os anjos dos céus ficam tristes com essas atitudes, ao qual Santo Maldo nunca nos ensinou. Então é preciso, irmãos, nós nos amadurecer no amor de Deus. E quando eu encontrar 2, 3, pensar sempre: Cristo Jesus está aqui. Nós não temos poder de ver, mas eles estão nos vendo, estão nos ouvindo e tomando conhecimento daquilo que agora nós estamos praticando. Eu digo a todos: nada passa desapercebido pelos olhos do Pai. E nós iremos prestar conta de tudo, todos os nossos atos. A união em oração é também um gesto de amor e solidariedade. Quando intercedemos pelos irmãos, estamos cumprindo o mandamento de Cristo de amar uns aos outros. Quantos milagres e curas, livramentos já aconteceram em respostas à súplica da igreja reunida. A oração sempre foi uma arma poderosa nos momentos de dificuldade. Ela fortalece a fé, traz paz em meio às lutas e abre as portas da vitória. Mas a oração não é apenas súplica, é também adoração, é gratidão. Quando agradecemos a Deus pelo amparo e pelas bênçãos recebidas, reconhecemos sua bondade e fidelidade. Apóstolo São Paulo nos orienta: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Assim, a oração se torna completa: súplica, intercessão, louvor e gratidão. Então, irmãos, dentro da igreja, fora da igreja, o nosso objetivo é nós colocarmos nossos corações que ao nós orarmos em conjunto, nós estamos ajudando para que as bênçãos de Deus sejam elas alcançadas por nós aqui e por tantos quantos ali estão buscando a graça dos céus. Orar em favor dos mais fracos, dos que nos perseguem e dos que nos maldizem. Esta é a permissão de Deus, a pedido de Jesus, para nós orarmos para que tudo possa ser resolvido e o nosso louvor seja alcançado na glória celestial. Jesus Cristo nos deixou o maior exemplo de oração, o Pai Nosso. Esta oração ensina equilíbrio entre súplica, adoração e submissão à vontade de Deus. Ao dizer: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Começamos exaltando e adorando a Deus. Ao pedir, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Reconhecemos que a vontade divina é soberana. Ao suplicar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Confiamos na provisão diária do Senhor. Ao clamar, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Buscamos perdão e aprendemos a perdoar. E ao concluir, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pedimos proteção espiritual e livramento. Então, irmãos, assim é que nós aprendemos a cada dia da nossa vida a praticar o amor de Cristo e lembrar do seu trabalho, dos seus exemplos, do seu amor, que nós também precisamos aprender o que é perdão. Não guardar em nossos corações mágoas, sentimentos negativos, de às vezes ter raiva de alguém, por um motivo ou por outro, por um descuido, pelo um vacilo que surgiu naquela oportunidade, e às vezes nós ficar olhando com maus olhos para aquele irmão, para aquela irmã, para aquele vizinho, às vezes no trânsito, no trabalho, ali uma situação delicada ali que aconteceu na rua, e muitas das vezes, ao invés de nós orarmos, às vezes a pessoa sai valente do carro, já querendo brigar, caçar confusão. Momentos esses que impedem da graça e de um bom procedimento naquele momento. Então o impulso, muitas das vezes, ele traz derrota para nós. Por isso precisamos ter cuidado. Orarmos constantemente, aonde nós estivermos, pedir sempre a bênção da Santa Volta de Santo Mamaldo, para que eles estejam ali à nossa frente, nos ajudando, nos socorrendo, para que a humildade, a paciência, o amor, a gratidão, sejam eles praticados por nós em qualquer situação da nossa vida. O Pai Nosso é uma oração comunitária. Não diz meu Pai, mas Pai Nosso. Isso mostra que a oração não é apenas individual, mas também coletiva, fortalecendo a união da igreja. Quando oramos juntos como o corpo de Cristo, reconhecemos que somos irmãos e que dependemos um dos outros na caminhada da fé. A oração sincera e perseverante purifica o coração e molda o caráter. Quem ora com fé e humildade vai sendo transformado pelo Espírito Santo, tornando-se cada vez mais semelhante a Cristo. A Santa Vó Rosa e o Santo Mamaldo sempre nos ensinaram a perseverar na oração sem desanimar, pois a oração de um justo é poderosa e sempre ouvida nos céus. Como o apóstolo São Paulo escreveu em Romanos, regozijai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação e perseverar na oração. Às vezes uma situação delicada na nossa vida, ali às vezes uma enfermidade de um parente íntimo, às vezes até ali dentro de casa, aí eu já não tenho mais esperança, eu já não tenho mais confiança, eu não consigo mais acreditar. Mas nós precisamos perseverar, ter pensamento positivo. Nós vamos lá atrás e lembramos da história de Jó. O que devia Jó? O que aconteceu com ele? Ele perseverou na fé, no amor, na confiança de Deus. Ele não desistiu de nada. Tudo foi reconstruído na sua vida, por intermédio da sua dedicação, do seu amor, da sua obediência, da sua simplicidade. Uma fé viva, uma fé verdadeira. De um homem que sofreu muito, mas ele não desistiu, não murmurou, não reclamou. E ele foi ressarcido de tudo aquilo que ele pediu a Deus, Deus deu a ele. Por isso, irmãos, os exemplos da nossa igreja são limpos e transparentes, para que nós possamos tomar conhecimento e também lembrar, estamos com o pé sobre a terra, somos passíveis e sujeitos a qualquer situação. Ontem foi ele, hoje ou amanhã pode ser um de nós. Estamos preparados? Santo Mamaldo diz que sim. Então nós precisamos ter aquela fé viva de colocar em prática. A humildade, a paciência, o amor e a perseverança. Orar com fidelidade, com honestidade e com justiça.
para que nossas orações sejam ouvidas e sejamos atendidos. E que tudo vai bem na vida daquele que crê, que ama, que obedece e que pratica a lei de Deus que está contida em nossas mensagens cantadas, nossas mensagens faladas, que vem do alto dos céus, como instruções celestiais, para que nós não possamos ficar vazios, mas fartos do amor de Deus e caminhar em passos firmes, praticando tudo aquilo que ora o Santo Modo nos deu de presente. Um amigo, um irmão, um companheiro, um pai, que só nos fez o bem. Portanto, a oração é o elo que nos une a Deus, aos seus santos e uns aos outros. É fonte de força, consolo e santificação. É arma poderosa contra as dificuldades, mas também gesto de adoração e gratidão. Nas reuniões de oração da Igreja Apostólica, os irmãos se fortalecem, os clamores se unem e o Espírito Santo age com poder. Quem ora com sinceridade e perseverança experimenta a presença viva do Senhor, recebe paz em meio às lutas e encontra direção para a sua vida. Então, naquele momento mais difícil que pensamos que estamos lá no poço, o Santo Imaldo está com as suas mãos estendidas. Vem, meu filho, vem, minha filha, vem, meu servo. Nunca nos abandonou e não irá nos abandonar. Por isso também não possamos abandonar a nossa doutrina, a nossa disciplina. Praticar com amor, com carinho, com dedicação, com boa vontade. Não é obrigação, mas é um gesto que nós dependemos do amor a nosso Deus, Pai, aos anjos dos céus e a cada um que faz parte dessa família. Que Deus nos uniu para que a cada dia na nossa vida possamos viver e praticar a união. Irmãos, fiquem em cada coração essas palavras e que a Santa Vó Rosa Santo Modo abençoe grandemente a todos. Chegamos ao término da nossa reunião, passaremos para a parte de cantar nossos hinos e fazer a nossa oração. Por gentileza, vamos ficar em pé, cantar o hino do nosso cenário de número 84, o Espírito Santificador. Ó Espírito Santificador, Mestre ensinador, Espírito de amor, inspira as nossas orações, une os nossos corações com o teu amor. Ajuda-nos, ó Espírito de Deus, ensina e fortalece-nos com a unção do céu. Espírito Santificador, une o povo do Senhor no teu excelso amor. Amém, irmãos. Iremos cantar do nosso hinário de número 81, Glória e Louvor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito, glória a Maria Santíssima.
Prezados amigos e irmãos, chegamos ao término da nossa reunião. Quero agradecer ao Santo Irmão Aldo pela sua oportunidade de estar aqui com os senhores e agradecer a presença, a reverência das criancinhas. Que a Santo Irmão Aldo, Santo Irmão Aldo sempre abençoe para que cresça nesse santo caminho e amanhã seja um obreiro do Senhor. Agradeço nossos irmãos membros, meus colegas de ministério, pastor, diácono, diaconisa, regente, músico, solista, conjunto coral. Muito obrigado aos senhores pelo trabalho, pela presença, pela reverência. Agradeço nossos irmãos ouvintes do programa Hora Milagrosa, nossos irmãos internautas e nossos irmãos componentes do som e da imagem. Que a Santa Vó Rosa abençoe grandemente a todos, hoje, sempre, amém, e até uma próxima oportunidade, querendo nosso Pai dos céus. Vamos fazer nossa oração final, assim nós oramos. O bondoso e valente coração, glorioso profeta de Deus, Santo Irmão Aldo, nosso abraço, nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão. Querido e Santo Irmão Aldo, somos gratos por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez, aqui nesse pedacinho dos céus, nós realizarmos uma reunião de oração, ao qual nós temos a certeza que os santos da glória celestial, serafins, querubins, profetas, estão aqui presentes em Espírito e Verdade, junto ao Senhor, a nossa querida e Santa Vó Rosa, nossa Mãe Maria Santíssima e a todo poder celestial. E assim sendo, querido irmão Aldo, eu rogo as bênçãos do Senhor por essa família. Peço ao Senhor as tuas bênçãos sobre nossos irmãos, já com essa idade avançada, seu corpo cansado, às vezes até enfermo, mas tem muito amor pela sua obra, pela essa obra, pelo ministério, sempre está presente em nossas reuniões. Conserve, querido irmão Aldo, da saúde, da paz, da felicidade, da prosperidade e facilidade para que os irmãos sempre estejam prontos, servindo com amor, com dedicação e que sempre seja exemplo de uma fé viva e de um amor perfeito do voto que fizeram de servir a Deus. Que o Senhor abençoe as criancinhas, abençoe a juventude, os casais, a família, nossos irmãos internautas, nossos irmãos ouvindo o programa Milagrosa. E eu rogo as bênçãos do Senhor em favor daqueles que não puderam vir, querido e Santo Irmão Aldo. Às vezes uns se encontram no trabalho, outros com situações delicadas e uns às vezes até acamados, enfermos. O Senhor conhece e sabe a necessidade de cada um. Por isso eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe, visite leito de hospitais, casas de recuperações, sítio, fazendas, seringais, onde tem os nossos irmãos, leva o conforto, leva o consolo. Eu peço ao Senhor as tuas bênçãos em favor dos nossos irmãos do Conselho Deliberativo e nessa caixa de pedido de oração, querido irmão Aldo. Muitas necessidades estão contidas aqui. Um dos nossos irmãos estão presentes, outros não puderam vir. Que o Senhor, que tem o poder da presença e onisciência, tem tomado conhecimento das necessidades de cada um, que o Senhor abençoe, fortaleça, dê vida, dê saúde, dê paz, felicidade, e que cada um possa agradecer ao Senhor, louvando e glorificando, comparecendo às nossas reuniões, sendo justo, obedecendo e praticando a nossa doutrina e disciplina. E agora, irmão Aldo, chegamos ao termo dessa missão, dessa oportunidade, cada um irá para os seus lares, eu entrego todas as suas santas mãos, leve a todos, dê facilidade, para que possa chegar ao teu lar uma boa noite de descanso, uma boa para cada um, e que possa sim ter paz, saúde, felicidade, e que nesse repouso possam ser todos felizes e amanhã é um dia de trabalho, que nós possamos guardar em nosso viver a doutrina e disciplina e possamos ser ricamente abençoados pelo Senhor Todo-Poder Celestial. Prezados amigos e irmãos, recebamos as bênçãos de Deus, nosso Pai, Todo-Poder Celestial. Sejamos felizes e abençoados hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor para todos. Muito obrigado a todos os senhores.